Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí recheado de notícias importantes, principalmente sobre contratações, porque hoje tivemos aí o nosso reforço aí chegando ao Rio de Janeiro e sendo convocado para a seleção chilena para disputar 2 partidas pelas eliminatórias da Copa. Então a gente vai falar bastante aí sobre o novo atacante do Vasco e também vamos falar sobre ótimos nomes aí que estão sendo ventilados, né, para o setor de defesa e também para o setor de meio de campo, né, o Vasco podendo e provavelmente fazendo, né, mais uma ou 2 contratações. E também vamos falar muito sobre os próximos desafios do Vasco, né, hoje o Vasco voltou a treinar com a presença de Verratti, de Alex Teixeira. Tem uma notícia um pouco preocupante aí sobre o volante Hugo Moura, que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, obviamente, já peço para vocês acompanharem, assistirem o vídeo até o final, para não perderem absolutamente nada. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo e convido você vascaíno, que ainda não é inscrito, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal. Nós somos aqui o maior veículo de comunicação, né? O maior canal de notícias do Vasco da Gama no YouTube e você faz parte dessa família. É só você correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho e vir se juntar aqui aos quase 500 mil torcedores do Vasco nessa família que não para de crescer. Combinado? E antes de começar o vídeo, vou deixar um recado aqui da 1xBet, né? Que é uma parceira, ó, muito antiga do canal e sempre fazendo você vascaíno se dar bem, né? Obviamente, você que já é cadastrado, você sabe, toda semana tem promoção, tem sorteio, né? E você que ainda não é cadastrado, pô, tá dando mole, né? 1xBet, primeiro, no seu primeiro cadastro, no seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus para você fazer a sua aposta, você fazer os seus palpites lá na casa deles. E segundo, todo mundo que já é cadastrado, semana após semana, tem aí promoções, sorteio de camisa, tem Pix que a 1xBet está dando, né? E essa semana, em comemoração ao aniversário do Vasco, ó, vou mostrar para vocês aqui agora, ó, essa semana em aniversário do Vasco, todos os dias da semana, às 9 da noite, eles estão sorteando, ó, 2 camisas brancas de jogo do Vasco e mais 2 camisas pretas de jogo do Vasco. E você, para participar, basta estar cadastrado na 1xBet no link do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado, e fazer um depósito aí de pelo menos R$5 para você garantir a sua participação para poder levar uma dessas camisas para casa. Lembrando que, obviamente, quanto maior o depósito, mais chance você tem de levar uma camisa linda dessa para casa toda noite até segunda-feira aí. Então corre lá para não perder essa oportunidade, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí da preparação, né? O Vasco está focado nos próximos 2 jogos aí, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Tivemos aí um detalhe importante, tá? Todos os ingressos esgotados aí para os 2 jogos. Torcida do Vasco acabou com tudo, não tem jeito, vai lotar São Januário, Caldeirão vai pulsar, né? E a gente obviamente tem notícia boa também do outro lado. O volante Fernandinho ali não deve jogar, tá aí lesionado, então deve desfalcar o Atlético Paranaense nessas próximas 2 partidas. E do lado do Vasco também tem preocupação, tá? Também tem uma situação ali um pouquinho complicada em relação ao nosso primeiro volante, Hugo Moura, né? Hoje a gente conversou com pessoas muito próximas ao jogador e elas nos trouxeram, né, a notícia que o Hugo Moura já vem jogando aí há mais de 1 mês na sofrência, né? Tá jogando ali toda a partida, levando, ó, injeção de analgésico para poder conseguir ficar em campo, né, o mais tempo possível. É por isso que ele vem saindo todo o segundo tempo, né? Ele sente ali uma dorzinha e acaba tendo que ser substituído. Então o Hugo Moura indo para o sacrifício, né? Entendendo o momento de necessidade, entendendo que o Vasco não tem um jogador com as características dele, né? Ele tá realmente tendo que sacrificar e tomar essas injeções. Então, primeiro, parabéns para o Hugo Moura, que está se sacrificando, e obviamente fica agora, né, essa necessidade do Vasco buscar ou um reforço para esse setor, que a gente vai falar já já sobre isso, ou então internamente um jogador aí conseguir assumir a responsabilidade quando o Hugo Moura tiver que ficar 1, 2, 3 jogos sem atuar para se recuperar dessa lesão. Mas enfim, o Vasco vai ter o retorno de Pablo Verratti, treinou hoje normalmente, vai jogar, vai ser titular, vai ser o capitão da equipe vascaína. A gente deve ter uma substituição no setor defensivo, né? O Léo Pelé deve ser preservado devido a todo momento conturbado, né? Muitas críticas da torcida, houve aquele episódio lá na festa que o humorista acabou
acabou fazendo uma brincadeira ali de mau gosto, que acabou pegando mal ali com o Léo Pelé. Enfim, a situação do Léo Pelé é essa, ele deve ficar no banco de reservas aí, o Maicon deve ganhar a vaga no time titular ao lado do João Vitor e o restante do time deve ser mantido, né? Deve ser o mesmo aí dos últimos jogos. E as outras novidades que a gente pode ter é a volta do Alex Teixeira, que também treinou hoje normalmente, e o Coutinho ali é improvável que vá para o jogo de segunda, mas deve voltar para o jogo de quinta-feira. Então, basicamente é isso, a preparação segue, o Vasco treina sábado, treina domingo e segunda-feira vai a campo aí para conseguir essa vitória pelo Campeonato Brasileiro às 9 da noite em São Januário. E agora falar de mercado da bola, porque tem notícias, né? Hoje, de madrugada, né, chegou ao Rio de Janeiro o nosso novo reforço, né, o atacante chileno Jean Menezes, né, e já chegou ao Rio de Janeiro com notícia boa, né, já chegou ao Rio de Janeiro sendo convocado pela seleção chilena, né, foi convocado ali para os próximos dois jogos das eliminatórias da Copa, né? O Jean Menezes, que é um jogador que já tem 23 aparições na seleção do seu país e agora foi convocado aí, né, para 24ª e para 25ª aí partida jogando pela seleção chilena. É ruim pro Vasco, vai perder o jogador, mas obviamente é bacana, né, ver um jogador vascaíno aí participando das eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Jean deve estar aí apto a estrear com a camisa do Vasco no jogo da próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, né, contra o Atlético Paranaense. Infelizmente ele não terá condições de jogar na segunda, porque o Vasco teria que ter inscrito o Jean até quarta-feira, né? E obviamente não teria tempo para fazer isso, né? Correr atrás do relógio. Mas enfim, Jean já começa a treinar amanhã junto com o restante do elenco, né? E como eu falei, né, a expectativa é que possa estar em campo ou entrar no segundo tempo ali na partida de quinta-feira. E aí, falar agora sobre outras contratações, né? Como vocês sabem, no vídeo de hoje de manhã eu trouxe as novidades que o Vasco abriu negociação com 3 zagueiros: Rafael Tolói, que joga lá na Itália, Rodrigo Guti, que joga na Holanda, e também com o Luan Pérez, que joga lá no Fenerbahçe, né, o time lá da Turquia. Situação do Rafael Tolói ainda um pouco complicada, parece que ele não quer voltar ao Brasil esse ano, estaria interessado em voltar no ano que vem, mas não tá descartada, né, a possibilidade do Vasco tentar aí convencer o jogador a retornar antecipadamente. Um jogador experiente, 33 anos, jogou muita bola na Itália, né? Jogou na Roma, jogou no Atalanta, jogou na seleção da Itália também, mas é uma negociação um pouco complexa porque ele ainda tem contrato com o clube dele, com o Atalanta, até o meio do ano que vem, mais um ano de contrato. O jogador que está mais próximo aí de voltar ao futebol brasileiro é o zagueiro Luan Pérez, que atualmente joga no Fenerbahçe lá da... Fenerbahçe ou no Fenerbahçe ou no Panathinaikos? Não, é no Fenerbahçe, corretamente. Então ele está querendo voltar ao Brasil e 2 clubes têm proposta pelo jogador, Vasco e Santos, os dois aí disputando essa contratação, né? Um jogador de 30 anos, muito experiente, né? Jogou, obviamente, muito tempo no futebol brasileiro, já joga há algum tempo também fora do país. Inclusive, ele atuou, sabe com quem? Sabe com quem que ele jogou? Jogou com o Dimitri Payet, lá no Marselha da França, né? Então os dois já se conhecem, já tiveram esse contato, né, durante um período que os dois jogaram juntos por lá. Isso aí pode facilitar a negociação, né? E outra coisa que pode facilitar a negociação também é o fato do Vasco estar jogando uma primeira divisão e o Santos está jogando uma Série B, né? E obviamente o Vasco provavelmente teria condições aí de arcar com um salário mais alto, um tempo de contrato maior para a volta do zagueiro. A situação do Rodrigo Guti foi uma consulta, né? O Vasco talvez ainda não tenha feito uma proposta oficial, porque não seria aí talvez a primeira opção aí nesse momento para as contratações. E lembrando também que o Vasco fez uma consulta pelo volante William Arão, ex-jogador do Botafogo, do Flamengo, jogou no Fenerbahçe da Turquia, atualmente joga no Panathinaikos da Grécia. O William Arão tem 33 anos, jogador muito vitorioso na carreira, né? E teria interesse ao voltar ao futebol brasileiro, porém a questão de jogar no Vasco aí talvez incomode um pouco o jogador pelo fato do histórico dele, né, de ter vestido a camisa do Flamengo, mas o Vasco tá buscando aí um jogador para essa posição devido ao fato que eu falei agora há pouco para vocês, né? O nosso primeiro volante, o Hugo Moura, tá jogando no sacrifício, então o Pedrinho entende e o Marcelo Santana entende que seria importante trazer mais um jogador para essa função ali de primeiro homem de meio de campo. E aí eu pergunto para vocês, estão satisfeitos aí com a contratação do Jean Menezes? Estão gostando dos nomes que estão aí sendo abordados para a zaga? Eu tô, cara, eu tô muito satisfeito. Contratamos agora um jogador de seleção chilena, estamos buscando um jogador de seleção italiana, que é o Rafael Tolói, ou um outro, que é o Luan Pérez, com experiência internacional, e o nome do William Arão, apesar de ter passagem pelo Flamengo, é um bom jogador, um jogador experiente, é um jogador que com certeza chegando, né, caso venha chegar, seria importante aí
para a sequência da temporada. Então deixa nos comentários a sua opinião e antes de ir embora, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!